Muy buenos días, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Massa, soy el Muito bom dia, eu sou Maurício Massa, eu sou assessor regional de proteção e controle do câncer e para mim é uma satisfação ser o moderador desta sessão de hoje de tanta importância sobre a prevenção e o controle do câncer infantil. Para dar início ao programa do dia de hoje, gostaria de convidar o doutor Anselm Hennis, diretor do Departamento de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental aqui da OPAS, para que possa nos dirigir algumas palavras de boas-vindas. Obrigado, doutor Massa. Bom dia, gostaria de dar as mais cálidas boas-vindas aos ilustres representantes de Ministérios da Saúde, centros e membros dos comitês de câncer infantil, centros nacionais. Meu nome é Anselm Hennis, sou diretor do Departamento de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental da Organização Pan-Americana da Saúde, e é um grande prazer trazer-lhe saudações da OPAS e da equipe técnica Cure All Americas. Muito obrigado por estarem conosco nesse webinar sobre a implementação da Iniciativa Global para o Câncer Infantil na América Latina e Caribe, avanços e desafios, e a comemoração do Dia Internacional do Combate do Câncer Infantil. O câncer infantil e esse Dia Internacional é parte da campanha de conscientização contra o câncer infantil e promoção do apoio para crianças e adolescentes com câncer, sobreviventes, assim como suas famílias. Mundialmente, em todos os dias, mais de 1.000 crianças são diagnosticadas com câncer. O câncer infantil representa um trajeto que muda a vida das famílias em todo o mundo. E para a maior parte desses pacientes, o câncer é curável, mas o lado diagnóstico de tratamento precisam ser disponíveis e estarem à mão dessas famílias, o que é essencial para a cura. Isso leva, infelizmente, na América Latina, só 30% da sobrevivência das crianças em países de baixa e média renda, se comparado a 80% de cura em países de renda alta. Para diminuir essa lacuna, em 2018, a OMS, em colaboração com o Hospital de Pesquisa St. Jude's, lançou a Iniciativa Global para o Câncer Infantil, que oferece assistência técnica e liderança aos governos no apoio ao desenvolvimento e sustentabilidade de programas de câncer infantil de qualidade. A OPAS, com satisfação, implementa esse programa, que é a sigla Iniciativa Global para o Câncer Infantil. A OPAS implementa esse programa na região das Américas. Essa colaboração já alcançou progresso significativo na implementação do pacote Cure All para tratar do câncer infantil em 17 países, foco e redes regionais da América Latina e Caribe. Esse webinar enfatizará a importância da participação e do compromisso dos principais parceiros nacionais, regionais, internacionais que trabalham nessa área para maximizar o sucesso na implementação da iniciativa do câncer infantil e alcançar o principal objetivo, que é aumentar o índice de sobrevivência e diminuir o sofrimento das crianças e adolescentes com câncer. Hoje vamos apresentar os avanços, assim como os desafios persistentes na implementação dessa iniciativa global de câncer infantil na América Latina e Caribe. Colegas da Colômbia, da República Dominicana e do México compartilharão as experiências que esses países que fazem parte da iniciativa se comprometeram a compartilhar. E a campanha lançada pela OPAS, junto com o Hospital de Pesquisa St. Jude, o Childhood Cancer International e profissionais oncológicos da região que se concentram no câncer nas crianças e adolescentes para aumentar o diagnóstico oportuno. Acreditamos piamente que todas as crianças têm que ter acesso
Há centros de saúde não só para o tratamento da sua doença, mas para a reabilitação. Portanto, no Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil, nosso chamado é para a renovação do compromisso para que todos possam ter acesso ao tratamento. Com muita alegria, comemoramos o terceiro aniversário dessa campanha com o tema A sobrevivência é possível através dos nossos esforços, que é uma homenagem aos profissionais da saúde e famílias e o impacto que o câncer infantil tem sobre todos eles. Muito obrigado. Obrigado por suas palavras, Dr. Hennis, por enfatizar a questão da equidade. Como disse, esse é um webinar para partilharmos tanto os avanços como os desafios para ver como que podemos nos fortalecer nessa região, nesse quesito. Muito obrigada por suas palavras. Antes de continuarmos, gostaria de lembrar-lhes de que temos interpretação para os vários idiomas da organização. Temos inglês, espanhol, português. No momento estão ouvindo o canal de português e temos também uma área para perguntas e esperamos que os nossos apresentadores possam respondê-las enquanto vamos seguindo com a nossa programação. Em seguida, ouviremos a doutora Liliana Vasquez, consultora internacional da Iniciativa Mundial contra o Câncer Infantil, aqui na OPAS, no escritório, na sede de Washington. É uma grande satisfação apresentar a doutora Vasquez, que falará um pouco sobre os avanços alcançados na iniciativa na GICC. Muito obrigada, Maurício. Obrigada a todos os participantes por estarem aqui hoje conosco, ouvindo mais sobre os avanços e os desafios que enfrentamos nos países nessa luta contra o câncer infantil. E agradecemos realmente a todos por sua presença. Queria aproveitar para apresentar um panorama regional sobre os avanços na iniciativa contra o câncer infantil na América Latina e Caribe, e talvez começar com uma frase de que gosto muito dos nossos colegas e amigos de St. Jude's Hospital do CDC, de que nenhuma criança deve morrer no amanhecer de sua vida. Uma frase de muito impacto. E sempre temos essa frase em mente. E esse é o motivo que nos leva a enfrentar esse desafio e trabalhar juntos. O câncer infantil é um problema de saúde pública. Cada ano, pelo menos 29.000 crianças e adolescentes com menos de 19 anos padecerão dessas doenças. E, na maioria, vem da América do Sul, uma proporção menor na América Central, República Dominicana, Haiti e México, e um grupo ainda um pouquinho menor nos países do Caribe. Entretanto, a nossa realidade é que os índices de cura continuam sendo muito baixos nos nossos países. Infelizmente, na América Latina e Caribe, ainda temos uma mortalidade 2 vezes, em alguns países 3 vezes mais alta do que as observadas em países de alta renda, em países desenvolvidos. E isso deve nos levar a refletir. Ao longo dos anos, ainda não conseguimos oferecer serviços de saúde adequados, de qualidade, de forma oportuna às crianças com câncer, de maneira equitativa. E na média regional, temos uma sub-região andina com uma mortalidade ainda muito mais elevada devido ao câncer infantil. E, justamente para tentar diminuir essa inequidade no nível global, surgiu a Iniciativa Global contra o Câncer Infantil, pensando em um âmbito global, um pacote técnico que nós buscamos justamente transformar isso em colaboração entre os países, uma iniciativa que seja de todos, que traga conhecimento, um trabalho em rede, plataformas e ferramentas para que os países possam melhorar os serviços para o câncer infantil e que seja promovida a liderança.
e que tudo isso, por sua vez, seja um cardápio de serviços que possa ser implementado, fortalecendo os serviços no nível nacional. E através de que instrumentos? Planos, políticas, programas nacionais, institucionais, locais, análises situacionais, casos de estudo, e certamente tudo isso moldado ou motivado pelas prioridades da agenda nacional, mas também regional global. E a América Latina e Caribe tem muito que contribuir e muito para ensinar também a esse movimento global. Apesar de que o Cure All America seja um âmbito global, existe um enfoque regional e nacional, um espaço para transmitir experiências, conhecimento. Hoje vamos ouvir 3 experiências muito importantes de países da República Dominicana e Caribe, autoridades do governo, sociedade civil, autoridades sanitárias. E na OPAS temos especificamente alguns objetivos estratégicos que queremos alcançar. Em primeiro lugar, queremos fortalecer os serviços de saúde, os sistemas de saúde dos países, através do desenvolvimento e implementação de planos nacionais de controle de câncer, políticas de saúde, projetos específicos que chamamos de projetos centrais do Cure All e diminuição do impacto regional através de fatores que chamamos de associados à detecção tardia, abandono do tratamento, falta de apoio oncológico, falta de tratamento paliativo, que são problemas comuns em muitos dos nossos países. Aqueles que trabalham com câncer infantil sabem que nossos países convivem com essas falhas no tratamento, com essas causas de mortalidade de câncer prevenível. E, com satisfação, conto-lhes que tem sido um trabalho muito significativo na cooperação técnica entre Estados-membros e países, de modo que temos 17 países já com esse compromisso firmado da participação do país para trabalhar o câncer infantil junto com a OPAS e St. Jude, 2 países em diálogo e 2 quase concluídos. E vemos nesse gráfico que cada país terá diferentes prioridades, diferentes níveis de avanço e sempre estaremos dispostos a ajudar, colaborar, catalisar essas intervenções que ocorrerão nos países. Cada um dos países dos Estados-membros pode passar de uma fase à outra, a fase 1 sendo análise da situação, fase 2 um planejamento e fase 3 implementação e a fase 4 monitoramento das atividades específicas. E como vemos nesse gráfico, cada país tem graus de prioridades diferentes. Alguns países trabalham mais a questão dos prontuários, outros têm necessidade de trabalhar mecanismos sociais, detecção oportuna, diferentes temas, mas cada um dos avanços refletem justamente a necessidade de melhorar a atenção a essas crianças com qualidade e oportunidade. Na tabela parece muito frio, mas todos os avanços e reconhecimento são muito importantes. É importante reconhecer todo o trabalho que está sendo realizado nos países, como, por exemplo, no Panamá, com a publicação e implementação de uma guia de detecção precoce e oportuna do câncer. No Peru, diminuição da taxa de abandono do tratamento de 18% a 8,5%, graças ao trabalho do Instituto de Câncer Infantil. Exemplos como da República Dominicana, que ouviremos mais, da Colômbia, que traçaram um plano de ação específico para o câncer infantil. São alguns exemplos muito importantes, dentre tantos outros, que nos levam a ver que realmente é possível melhorar a atenção que nossas crianças recebem. E também é importante, olhando para trás, ver os programas de câncer e políticas de saúde, houve avanços. De 2017 a 2022, houve aumento de pelo menos 60% nos países que já têm um plano aprovado ou um plano desenvolvido, mas que inclui o câncer pediátrico como um dos componentes.
Isso é importante mencionar também. E a Cure All America, de modo geral, não é uma iniciativa de cima para baixo, não é uma estratégia que temos que impor ou implementar na agenda dos países, mas sim uma estratégia participativa, na qual temos todos uma meta em comum, que é trabalhar com as crianças, mas podemos ajustar-nos ao mundo real, adaptar a escala, buscar medidas de sustentabilidade e acelerar a mudança dessas intervenções. E o terceiro ponto, além de planos e projetos e intervenções, são justamente os projetos regionais. Desde junho de 2021, trabalhando com a equipe da OPAS e toda a equipe de peritos, 7 equipes de trabalho, grupos regionais, baseado naquele ponto da detecção oportuna, abandono de tratamento, malnutrição, como é importante o impacto da malnutrição nos pacientes de câncer pediátrico e o apoio social paliativo, traçando oportunidades e oportunidades de melhora no nível regional. E graças a esse trabalho, há recursos importantes que compartilhamos com todos hoje, porque é muito importante saber que existe um trabalho de qualidade que está sendo realizado na região, com muitos especialistas e colegas dos nossos países, dos 18 países que estão trabalhando, inclusive em o curso virtual de diagnóstico precoce e de cuidados paliativos. Já tivemos mais de 5.000 participantes, documentos técnicos justamente sobre como melhorar a nutrição dessas crianças, o apoio oncológico, como visibilizar o trabalho da enfermagem, psicossocial, análises institucionais publicados para todos sobre abandono de tratamento, diagnóstico oportuno, cuidados paliativos, nutrição, e não só se reflete a realidade de hoje, como a situação está hoje na região, mas quais perspectivas de melhora nós temos, como podemos avançar com os recursos que nós temos. E, finalmente, materiais para as famílias e os cuidadores sobre qualidade de vida, adesão ao tratamento, vídeos para aumentar a confiança no pessoal de saúde dos nossos países. E, finalmente, algo que será apresentado no final, uma campanha sobre detecção oportuna, que só foi possível graças ao St. Jude's Together, e já já falaremos mais sobre isso. E, finalmente, temos indicadores nacionais e regionais, e todos agora podemos dizer que temos um avanço conjunto, uma medição conjunta. Isso é algo muito valioso para os nossos países, porque nunca tinha sido feito antes e vai definir o nível de avanço que alcançamos. Para isso, estamos criando uma série de indicadores que em breve estarão disponíveis para todos. E, finalmente, deixo-lhes com uma pergunta para refletirmos se vamos alcançar a meta. Todos queremos que para 2030 tenhamos essa meta cumprida de 60% de sobrevivência de câncer infantil. Se não começarmos hoje a pensar nas projeções da OMS sobre como manter essa mortalidade, isso, crianças e adolescentes, nos próximos 20 anos, a curva é quase plana. E realmente, se não fizermos algo hoje, provavelmente não vamos alcançar essa meta. Precisamos continuar trabalhando com as equipes dos países para conseguir aumentar essa sobrevivência. E precisamos acelerar esforços nos países em que existe um aumento de óbitos evitáveis pelas causas mencionadas, abandono de tratamento, toxicidade, problemas de diagnóstico tardíaco, em países em que não são geradas mudanças ainda. Os objetivos são conseguir que a sobrevivência alcance pelo menos 60% para 2030 e que toda criança tenha um acesso a diagnóstico e tratamento oportuno de qualidade
Por isso, temos apresentadores de 3 países, toda a equipe da OPAS, meu agradecimento àqueles que direta e indiretamente fazem parte do Cure All Americas, especialmente os pacientes, suas famílias, as equipes de saúde, os médicos, as equipes de enfermagem que no dia a dia combatem essa doença. E convido-os a entrarem no nosso site e verem todos os recursos que temos para todos. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Liliana. Muito Excelente obrigado, presentación, Liliana. oportunidad Excelente para apresentação. conocer Realmente há líderes de muito salud trabalho à y nossa cómo frente, é están preciso moviéndose sus mudar planes. essas curvas, não Los queremos aquela linha 17 de los plana. 27 Mas o países fato en de el mundo sabermos que já actualmente 17 países na están região liderando estão comprometidos para é buscar realmente um los chamado países que para aún no se han aqueles que incluido estão en nos este países que ainda não se uniram à en esta iniciativa, que o red. façam. Es un gran gusto ver É uma cómo se está satisfação moviendo ver desde la como primera que, fase con el desde a análisis primeira fase, com operacional análise da hasta ver cómo los situação, países inician a até implementar sus ver planes de como que os acción. países vão começar a implementar Entonces, seus muchas planos de ação. gracias, Liliana, A por situação toda vai esa evoluindo. Então, muito información obrigado, Liliana, por y es increíble ver cómo essa año con año vamos atualização. sumando más E a cada esfuerzos ano y cómo vamos ampliando esse esforço acelerando la e implementación de vemos a los proyectos. aceleração Muchas da gracias. implementação dos projetos. Obrigada, Maurício. Só queria mencionar que temos um Sí, vídeo que vamos passar sí, muchas agora. gracias. Obrigado. Sim, vamos ver o vídeo. El cáncer es una de las principales O causas de câncer é uma das principais causas de morte entre crianças em todo o mundo. E só na América Latina e Caribe, estima-se que pelo menos 29 mil crianças e adolescentes com menos de 19 anos serão afetados pelo câncer a cada ano. Destes, 10 mil morrerão por causa da doença. O câncer infantil é curável, mas os esforços não são equitativos. Em países de alta renda, mais de 80% das crianças são curadas, mas em muitos países de baixa renda, só 20% sobrevivem. O impacto deste fato é enorme, traduz-se em anos de vida perdidos, maiores desigualdades, dificuldades econômicas, mas isso pode e deve mudar. Nesse contexto, em 2018, a Organização Mundial da Saúde lançou a Iniciativa Mundial contra o Câncer Infantil, Cure All, para alcançar pelo menos um índice de sobrevivência de 60% em crianças com câncer para 2030. A Organização Pan-Americana da Saúde e o St. Jude Children's Research Hospital estão colaborando com os Ministérios da Saúde, equipes de trabalho em hospitais, sociedades acadêmicas, organizações sem fins lucrativos, dentre outras entidades, através do Cure All Americas, como um esforço regional para fortalecer a resposta do sistema de saúde contra o câncer infantil. Os resultados do câncer pediátrico podem melhorar se os países priorizarem o fortalecimento dos centros de excelência, a cobertura universal da saúde, os regimes de tratamento e medicamentos de qualidade, assim como as ferramentas de avaliação facilitados pela Defensoria, financiamento e governança. As histórias de sucesso na região nos mostram que é possível proporcionar acesso à atenção oportuna e de qualidade, inclusive em ambientes de recursos limitados. É momento de agir e traduzir este conhecimento em uma melhora real na vida de crianças com câncer, independente de sua idade, situação econômica e origem. Muchísimas gracias por Muitíssimo obrigado por este vídeo. Aproveito a oportunidade para convidá-los a visitar o chat, que está muito ativo. Temos aí o vínculo para a página da campanha, em que poderão ver este vídeo e outros que apresentaremos hoje. Gostaria agora de apresentar a doutora Wendy Gomes, que ela é gerente de pediatria e coordenadora de assuntos infantis na República Dominicana.
do Hospital de Oncologia Infantil. Muito obrigada, Maurício, muito obrigada por ter nos incluído, não só a mim, mas a toda a República Dominicana. Vamos conversar um pouco sobre os grandes e pequenos passos que demos e os desafios enormes que ainda temos na República Dominicana. Vamos falar um pouco sobre a realidade do câncer infantil, a iniciativa global, os trabalhos do Grupo Técnico Nacional para o Câncer Infantil, avanços e desafios e fármacos essenciais. É importante saber que menos de 5% da incidência global do câncer em geral, se compararmos com adultos, é em crianças. Mas aqui chamamos a sensibilidade das autoridades, dos políticos, dos governantes, das instituições que têm a ver com a militância para que tenhamos um melhor futuro para as nossas crianças. O câncer é a segunda causa de morte em crianças e até adolescência. Na América Latina e no Caribe, registram-se anualmente quase 30 mil novos casos e 1 entre 10 mil falecem. Nos países como a República Dominicana, em vias de desenvolvimento, é onde se encontra o maior número de casos. A incidência anual do câncer infantil é de 149 casos e 40 casos por cada 1.000 crianças. Sabemos também que, muito possivelmente, 1 em cada 2 pacientes nem sequer tem um diagnóstico ou um encaminhamento oportuno. Em relação aos dados que abordam crianças com câncer e adolescentes também, temos aqui este quadro de dados. Aproximadamente 24% nunca chegam a caminhamento e perdemos esses 24%. Por isso, temos que levar em conta se devemos continuar a fazer mais para os cânceres altamente curáveis para chegar a este número de vidas de dominicanos ou crianças na República Dominicana que recebem atenção de todo este grupo e rede de saúde voltados para esta luta. É importante tratar de estratégias e alianças. Temos aqui o Serviço Nacional de Saúde, o Ministério de Saúde Pública, entre outros parceiros, a Fundação Amigos contra o Câncer Infantil e o St. Jude's Children's Research Hospital, e também junto com a OPAS e a OMS, temos mentoria neste sentido. Sem este trabalho conjunto, não poderíamos ter sucesso. De 2019 até agora, criamos um grupo técnico de câncer infantil e fazemos uma defesa deste trabalho com políticos e tivemos uma mudança de governo e isto nos atrasou um pouco em termos desta luta. Foi como recomeçar e nem se fala da pandemia. O nosso Plano Estratégico Nacional de Câncer Infantil 2021-2025 procura estabelecer as diretrizes para a prevenção de morte e mortalidade prematuras, com enfoque plurisetorial, examinando como um todo a saúde infantil e das famílias. Fizemos um seminário de validação, incluindo os grandes atores da medicina, da política, do governo, do Ministério de Educação, de Saúde, que nos acompanharam para validar este plano no país. Em setembro de 2021, iniciamos a
campanha de sinais e sintomas de câncer em crianças e adolescentes. Isto foi histórico. Contamos com a presença da Fundação Amigos de Crianças, Amigos do Câncer Infantil, do St. Jude. Nós também tivemos mentoria e defesa ou militância. A primeira-dama do país esteve presente. Foi a primeira vez, em termos de governo, que houve um ato público de alerta contra o câncer infantil. Trabalhamos em conjunto com a OPAS, com o Serviço Nacional, o Ministério, entre outros, para encaminhar informação da maneira mais viável possível. E também há um vídeo em que naquele ano foi lançado, em 2021, em todo tipo de redes ministeriais. Também da parte do governo, em dezembro de 2021, tivemos a primeira reunião sobre integração. Envolvemos-nos com centros cirúrgicos, grupos de trabalho, entre outros, para que haja mais infraestrutura para poder vencer esta batalha. Outra coisa importante é que no capítulo de oncologia da Sociedade Dominicana de Pediatria, em 25 de março do ano passado, criou-se este capítulo para ir a cada uma das províncias do país, levando o que esta conferência, as apresentações, as conversas trataram do norte ao sul do país. Levamos o conhecimento aos médicos pediatras. Obviamente, temos que continuar, e no ano passado, em setembro, aproveitamos sempre as datas de 15 de fevereiro e de setembro para lançar e relançar a nossa luta. Conseguimos lançar um manual de detecção rápida em crianças com câncer. Podem escanear este manual para tê-lo. E a primeira política pública de câncer infantil no país. Coisas que são talvez pequenas realizações, mas é muito para nós como equipe, pois trata-se de uma série de instituições envolvidas que nos apoiam, nos ajudam, e são hematologistas, médicos, psicólogos, pediatras voltados a essa questão cada vez mais. Em 15 de fevereiro passado, também lançamos um curso de detecção oportuna. Mediante o Ministério de Saúde Pública, chegamos às várias regiões de saúde, aos vários escritórios das províncias do país, para que formalmente eduquemos as unidades de atenção primária, os médicos, enfermeiros, líderes comunitários, professores, em relação aos sinais e sintomas do câncer infantil. Se conseguimos isto na nossa história, desde 2009, com a formação do grupo técnico, com todos esses membros, a 2021, quando entregamos os primeiros materiais, quando em 15 de setembro de 2021 lançamos a campanha da detecção oportuna, depois a primeira unidade pediátrica do país, e o trabalho conjunto com a Sociedade Dominicana de Pediatria para lançar no ano passado a primeira política pública e os procedimentos de detecção oportuna. Até agora, se pudemos realizar isso passo a passo, tudo isso formou grande rede, alianças. Temos que reconhecer avanços e desafios. Que avanços tivemos? A conformação de um grupo técnico
que reúna Ministério, Serviço Nacional de Saúde, OPAS e várias unidades oncológicas pediátricas falando a mesma língua, com o mesmo objetivo. Claro, a assessoria da OPAS e da OMS, aprendemos da experiência com os acertos e erros de colegas da América Latina. Nós também implementamos para isso a Aliança Mundial. E, mediante esta aliança, tivemos mentoria da parte do câncer, de especialistas em câncer infantil, a doutora Messer, que nos ajudou muito. PENSI 2022-2025, e o Manual de Detecção Oportuno, e a integração de novos colegas da área de oncologia pediátrica no nível de país, destacando o trabalho da Fundação Amigos do Câncer Infantil. E desafios, manter ativos os trabalhos apesar da Covid. Podemos ter mais reuniões virtuais e mais constância do trabalho. A inexistência de leis que protegem crianças e adolescentes com câncer, manutenção do grupo técnico, funcional e operativo, apesar da mudança de funcionários. Conseguir a implementação em 100% das várias linhas estratégicas do Plano Nacional de Câncer Infantil. Lembrando, todos os atores podem ver que são muitos. Acesso a medicamentos. Chegamos a esta fase. É importante. Na República Dominicana, o Serviço Nacional de Saúde fornece e apoia internações, cobertura de salários básicos dos médicos, enfermeiros, os medicamentos tipo antibióticos e outros, quando os pacientes fazem parte da rede. Temos também 70% da população geral é afiliada a este seguro, que é um seguro popular que conseguiu uma melhor cobertura no nível dos pacientes. Às vezes, essa cobertura se dá unicamente quando o paciente é internado, portanto, há seguros privados também, e a Fundação Amigos contra o Câncer Infantil entra aí em importância. Em termos de aprovar um medicamento, uma sessão de radioterapia, um medicamento de apoio, a Fundação nos doa. Trabalhamos com equipes através das quais podemos solicitar formalmente a ajuda que vem imediatamente. Quais os desafios que temos e os próximos passos? Temos que ter uma cobertura melhor para as crianças e adolescentes, continuar a trabalhar com mais oportunidades, menos trâmites burocráticos. A cobertura para ter a tretinoína e o trióxido de arsênio, que não estão disponíveis na República Dominicana, trabalhar por esses e outros medicamentos, trabalhar com períodos de escassez. Muitas vezes, nós temos uma Mercedes, mas não temos a chave, portanto, a presença, existe o fármaco, mas não temos no país. Precisamos de cobertura para os fármacos ambulatoriais, a parte de alimentação, que é muito importante para as crianças, e também trabalhar no acesso para a cobertura de medicamentos a possíveis pacientes estrangeiros. Muito obrigada. Aqui estão as nossas
comemorações no Hospital Infantil e no Instituto Nacional do Câncer. Muitíssimo obrigado, doutora. Excelente apresentação, um exemplo de como se trabalha em conjunto, fundações, governo, capítulo de oncologia, é um excelente exemplo do que se pode fazer com o Ministério da Saúde. Eu, com o código QR, eu baixei o plano e está funcionando muito bem esse sistema. Muito obrigado por ter trazido aqui o seu conhecimento e a sua experiência na República Dominicana. Em seguida, nós temos a doutora Andrea Pachon, que faz parte da Subdireção de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde e Proteção Social da Colômbia, e ela vai falar sobre desenvolvimento e plano de ação para o câncer infantil na Colômbia. Muito obrigada, doutor Maurício. Gostaria de projetar o vídeo. Ok, ya. Perfecto. Un segundo que un problema aquí técnico. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Muitíssimo obrigada, doutor Maurício. Obrigada pela participação. Este é o momento crucial que vivemos para poder ter um impacto sobre a atenção de crianças e adolescentes com câncer infantil. Gostaríamos de contar sobre os nossos desafios no desenvolvimento e implementação do plano de ação para o câncer infantil na Colômbia. Este processo foi participativo, temos o apoio da OPAS e tem tido uma repercussão importante no país. Na Colômbia, vou apresentar aqui a situação, como se desenvolveu o plano no final do ano passado, quais foram os nossos resultados e a participação dos vários atores e quais são os desafios para a implementação. Em relação à situação do câncer na Colômbia, muitos países têm situação semelhante. A estimativa é de 2.211 crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer, com um percentual altíssimo de leucemia depois de linfomas de Hodgkin e o sistema nervoso central. A Colômbia é o 10º lugar em relação aos 31 países incluídos nesta região, de acordo com o GloboCan. E nós ocupamos um nível muito alto, 5,3 menores de 19 anos falecidos por 100 mil habitantes. Este é um percentual altíssimo. Aqui temos o índice de mortalidade com dados estatísticos de 4,41 em relação ao impacto. Bogotá sendo a capital, que é a referência em relação ao tratamento das crianças. Temos outros departamentos que têm zonas de difícil acesso, como Vichada, Amazonas, Caldas, Casanare, em que temos que agir de maneira mais pontual. Aqui apresento rapidamente o índice de sobrevivência, como este é um dos registros populacionais do país em relação ao câncer. Temos tumores de câncer infantil que avançaram de forma importante, em termos quase que de 90%. Portanto, não podemos comemorar ainda, porque temos ver de forma mais integral o câncer infantil.
abordando cada uma das manifestações. Em relação à sobrevivência a linfomas, temos poucas sobrevida em termos pediátricos. O país vem trabalhando em termos de leis que priorizam a atenção integral das crianças com câncer infantil. A primeira, 1388 de 2010, tem 4 objetivos: diminuir o índice de mortalidade por câncer, garantir todos os serviços necessários, aplicar guias e protocolos, e neste transcurso, lamentavelmente, o som da oradora tem falhado muito. A intérprete está fazendo o possível para transmitir a sua mensagem. Pretendemos integrar o plano de saúde pública para termos os elementos necessários. Em 2020, estabelece-se a Lei 2026, que estabelece a prioridade ou restabelece a prioridade do câncer infantil, garantir a atenção integral, eliminando barreiras de acesso em termos de autorizações, continuar a prestação de serviços de saúde, uma estratégia de promoção e prevenção também, não só junto aos profissionais da saúde, mas aos pais e à comunidade em geral. Isto fez com que o país viesse a ter técnicas e normas em relação à promoção e detecção como ferramenta contra o câncer infantil, mas ano passado foi lançada uma abordagem para pais e comunidades. Estamos socializando a questão nos territórios com processos de formação de recursos humanos. Há também a questão de manutenção, que implica a valoração das crianças e adolescentes, prestando atenção a sinais e sintomas. Temos uma atenção integral para a leucemia e termos operativos para abordar o câncer infantil. Temos uma lei que se refere às especializações, procurando integrar os serviços de saúde. Temos avanços em relação às IPSs que envolvem as crianças, uma cobertura 100% das tecnologias para atenção ao câncer infantil. Contamos com serviços de apoio, de alojamento, transporte, também diretrizes para apoio social e vários sistemas de informação. Contamos com várias fontes de informação para que se saiba qual é o panorama e como se encaminha o país, o rumo que está tomando. Começamos a trabalhar com estes 4 pilares do slide anterior em relação ao Plano Nacional, chamado Rumo a uma Melhor Atenção Integral de Crianças e Adolescentes com Câncer Infantil. Tivemos um seminário de que participaram os atores mais relevantes do país em termos regionais, intermediários e federal, pessoas que vivem nas regiões e são testemunhas. Tivemos um debate com todos esses atores que pudessem nos ajudar a definir as normas que nos faltam e compor o plano de ação e diminuir a mortalidade e aumentar a sobrevivência.
O seminário teve um enfoque estratégico dentro do esquema Cure All, entre atenção primária de saúde, prestação de serviços via redes, talento humano, acesso a medicamentos e tecnologias, cuidado paliativo, serviços sociais e avaliação e monitoramento. Este pacote foi discutido justamente neste seminário e com enfoque nacional, local e regional, com elementos metodológicos como marco lógico, porque é importante ter uma metodologia e também um nível de participação que nos revelasse qual a real necessidade para implementá-la. Tivemos 51 participantes, com a participação da OPAS, que nos brindou metodologia e logística, que foram muito bem aceitas no país. Contamos com IPS, Serviços de Oncologia Pediátrica, Sociedade Científica, os membros de conselhos, as associações colombianas de hematologia e oncologia, entidades territoriais, secretarias de saúde, convidamos com as de maior número de casos, entidades governamentais, Instituto Colombiano do Bem-Estar Familiar, Defensoria do Povo, Instituto de Vigilância Medicamentos, Ministério de Educação como ator-chave para docentes, algo que acrescentou a esta visão governamental. Tivemos também uma grande participação da sociedade civil, tanto quanto das EPS. Fizemos uma análise de problemas, foi algo participativo e consensual. Cada grupo teve um processo de identificação de problemas no país e definição de tempo, por exemplo, detecção oportuna, a problemática, o panorama, prestação de serviços ajustados aos territórios, uma capacitação, o que é muito importante em termos de recursos humanos, uma disponibilidade ao acesso que é limitado em alguns departamentos, também aos cuidados paliativos e aos serviços sociais e a multiplicidade de fontes para medir indicadores. Isto nos levou a traçar objetivos e soluções. Isto está aqui traduzido, ou seja, contar com uma rede suficiente para a formação em detecção oportuna e rápida, criar uma atuação holística para ajustar os territórios, uma formação de talento humano, melhorar o acesso a medicamentos e tecnologias, garantir os cuidados paliativos e serviços sociais e fontes de informação integradas. Cada grupo de trabalho, com base nos seus objetivos, definiu suas alternativas. Cada um definiu de 3 a 5, com um enfoque baseado em que fossem eficazes, focando o problema com eficiência para que os recursos pudessem se realizar, possibilidade de financiamento para que o país tivesse a possibilidade de definir estratégia de financiamento, pertinência, ou seja, se seria aplicável, e validez. Mas embora esses grupos de trabalho, e aqui temos um exemplo, definissem 7
quase 9 estratégias de acordo com os critérios. Alguns se destacaram com os 51 participantes. E não queríamos que Para ver a viabilidade e impacto, não queríamos que esses grupos que fossem grupos formados, levados a uma plenária. A intérprete informa que o áudio da oradora está entrecortado, continuaremos interpretando da melhor forma possível. 45 pessoas votaram e foi definida a estratégia. De acordo com essa estratégia, foram definidas as ações chaves. Essas foram as principais: implementar o caminho da atenção integral do câncer infantil, gerar incentivos de pagamento por resultados, educação do talento humano em saúde com conteúdos concentrados no câncer infantil, compra centralizada de medicamentos e tecnologias, desenvolvimento de um plano estratégico nacional que inclua cuidado paliativo pediátrico. E aqui vemos cada grupo definiu um plano estratégico, foi preparada uma matriz de planos estratégicos, incluindo os resultados esperados, aumentando a oferta de programas de informação, oferta de medicamentos e os atores envolvidos, porque isso vai permitir unir esforços com outras entidades ou de recursos necessários e quais os novos necessários para implementar cada uma das atividades e os existentes. E contar com uma lei de cuidado paliativo, mas que exige uma reforma curricular, que exige formação contínua, aspectos relevantes, e assim foram trabalhando esses grupos. Quais são os desafios enfrentados nesse trabalho? Harmonizar propostas com os desenvolvimentos técnicos e normativos para que já estão em andamento no país, com foco em atenção primária. Não pode ser toda uma reforma da saúde. É preciso pensar no que o país já está desenvolvendo, o desenho de um plano operacional com enfoque territorial, lembrando de uma população rural dispersa que exige atenção, fortalecer também a ação multissetorial, buscando maior coordenação dos diferentes atores do sistema e acompanhamento e monitoramento. E aqui vemos um pouco do que nós vivenciamos, que fica registrado nas fotos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Na verdade, acaba de reforçar a importância desse processo participativo e ver como que todos na saúde pública temos que demoram esses processos, mas conseguiram manter a coerência, a uniformidade ao longo dos anos, ver como que esses esforços estão trazendo dividendos. É importante ter essa cobertura do Plano Básico de Saúde, ver como que essa iniciativa funciona, depois de ver tantas mesas de trabalho, plano estratégico e ter essa visão de 2023 a 2031, na verdade, é uma experiência incrível. E esperamos que outros países possam acompanhá-la, não só planos de curto prazo, mas de longo prazo, para ter um impacto. Muito obrigada, doutora, por sua apresentação. Vamos continuar agora com a doutora Iris Chantal Rodrigues. Ela é encarregada do desenvolvimento do Centro Nacional para a Saúde da Infância e Adolescência do CIENSIA, no México. Ela também vai apresentar um caso de estudo
diagnóstico situacional do câncer infantil no México, análise com base em prontuários hospitalares. Olá, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por ter nos convidado. Para nós é uma honra estar aqui apresentando essas informações que trabalhamos juntos com a OPAS e vamos falar um pouco. Vamos ver aqui os slides. Vamos falar um pouco sobre o registro de câncer, o que nós aprendemos em 2020, 2021, quais as etapas que nós seguimos. E para isso, queria colocar em contexto que em 2021 começamos a ter contato com o pessoal da OPAS, OMS, dentre eles a doutora Vasquez, Fuentes, Molina, que nos apoiaram desde o início, e a doutora Vivian Pérez, que também nos apoia, justamente para a elaboração desse diagnóstico. No momento, nós contamos com alguns tipos de registros. No caso da Secretaria de Saúde especificamente, temos registro de câncer de crianças e adolescentes, a sigla RCNA. Foi consolidado em 2005 através da existência de 3 instituições importantes: o Instituto Nacional de Pediatria, o Centro Nacional para a Saúde da Infância e Adolescência, onde trabalho atualmente, e a Direção-Geral de Epidemiologia, que também faz parte da Secretaria de Saúde. E quisemos consolidar esse registro em uma plataforma virtual da Direção de Vigilância Epidemiológica de Doenças Não Transmissíveis, que faz parte da Direção-Geral de Epidemiologia. O objetivo principal sempre foi entender os diagnósticos de câncer em crianças e adolescentes no México para orientar políticas públicas do nosso país. Quando começamos a fazer a análise desse registro, notamos algumas particularidades. Para 2021, já tínhamos passado pela pandemia, e a situação na maioria das unidades do país tinha sido muito complexa, porque muitas das unidades haviam fechado suas portas para o pessoal não essencial. Não havia uma razão específica para estar nas unidades e, às vezes, era limitado o acesso. E, portanto, não foi tão benéfico, digamos, para a coleta de informações para os casos de câncer em crianças e adolescentes. Quando começamos a fazer essa aproximação com a Organização Pan-Americana da Saúde, nós expomos a necessidade de que, baseado no fato de que havia pouco pessoal, e esse é um trabalho muito técnico, precisamos fazer uma análise do que aconteceu em 2020 e 2021, porque o último documento que havia sido publicado sobre casos de câncer na infância e adolescência havia sido feito em 2019, já estávamos no final de 2021 e tínhamos essa necessidade de completar esse panorama de casos no país para ver o que estava acontecendo, sobretudo porque entendemos que esse registro das entidades federativas tinha chegado a mais de 60 unidades de diferentes partes do setor, ou seja, Sistema Nacional de Saúde. Não só da Secretaria de Saúde, mas tínhamos informações sobre a Secretaria de Saúde, IMSS, ISTE e outras. Para 2020, nós começamos a fazer essa análise e só a informação validada, ou seja, autorizada ou validada por um especialista, que pudesse nos dizer que esses casos eram reais e os dados eram fidedignos. E eu aproveito para agradecer muito às pessoas responsáveis nos nossos estados. Nós sabemos que alguns não são especificamente representantes desse programa, são representantes da infância e adolescência, mas esse tem sido a maior fonte de apoio das autoridades médicas.
assim como os hematologistas e oncologistas que têm contato com ele, inclusive o pessoal de enfermaria, trabalho social, administrativo, nos ajudaram a persistir nessa coleta de informações, porque sabemos que esses dados podem nos orientar na forma de dirigir nossos esforços. Além desse, depois desse agradecimento, gostaria de começar, como vem nos slides, em 2020, tivemos essas informações. Entendemos que, no nível setorial, ainda tínhamos notificação de casos do ISTE, do DIF e de outras instituições. Em 2020, 1.678 casos haviam sido notificados de crianças e adolescentes com câncer, e a maioria, como podem ver, estavam na Secretaria da Saúde, e a forma predominante eram neoplasias e leucemias. E, de acordo com as previsões, sempre dizem que é muito mais frequente ou há uma incidência maior de leucemia, mas vimos dados que mostraram que havia um impacto também em outros aspectos. E é importante entender que a maioria dos casos notificados nesse registro pertencem à Secretaria de Saúde. E tentamos, portanto, entender qual era a predominância de tumores sólidos. Em 2020, na maioria das instituições, a predominância era de leucemia. A porcentagem foi de 52% de leucemias. Quanto aos casos novos, tentamos dividir por gênero e encontramos como é a tendência internacional. A maioria dos casos apresentam homens ou crianças, independente do tipo de neoplasia. Aqui vemos leucemia 52% e vemos uma massa no cérebro, mas quero mencionar que foi só uma escolha de ícone. Na verdade, o ícone significa um tumor, massa em algum lugar do corpo, não só no cérebro. 52% de leucemia, 58% em homens e, no caso de tumores sólidos, 56%. 1.276 casos, maioria dos casos em 2020. Para 2020, identificamos que havia pelo menos 48 unidades médicas, 11 delas, 23%, contribuíam com mais de 51% do registro de casos no nível nacional, o que nos indica que é importante dar atenção a essas unidades, porque nós sabemos que concentram a maior parte dos casos. Dentre elas, o mais predominante foi o Instituto Nacional de Pediatria, o Hospital Civil de Guadalajara e o Hospital em Puebla. E vemos aqui as porcentagens do total geral, como dividido entre leucemia, tumor sólido e por sexo. Temos um dado extra que os hospitais que informaram menores números de casos, por exemplo, na cidade do México, o Hospital Infantil do México, com 3 casos, o Hospital Dr. Santiago Ramón y Cajal e o de Tampico. Foram 3, 4 e 5 casos. Algo que nos chamou muito a atenção é que o Hospital Infantil do México é um hospital de referência nacional, ou seja, nesse hospital realmente atendem-se casos e, portanto, esses 3 casos notificados nos parece curioso, mas também queríamos criar estratégias para entender a informação correta para unir a essa informação. No sé cómo regresar a la diapositiva anterior. Gracias.
Muchas gracias. Cuando realizamos cuando revisamos la clasificación, Quando perdón, realizamos a classificação desses casos, dependendo das leucemias e tumores sólidos, de acordo com a classificação internacional de câncer infantil, podemos notar que a maioria dos casos de leucemia, por exemplo, são linfóides, predominantemente em homens. E no caso dos tumores sólidos, podemos ver que houve os germinais, gonadais, predominantes em 2020. Nas duas tabelas, vemos uma linha que diz sem informação. E preciso comentar porque é muito importante. A qualidade do dado é extremamente importante para nós. Infelizmente, como em todos os sistemas, pode haver esse tipo de inconveniente quando não há o diagnóstico na mão e temos que esperar. Mas, às vezes, pela vocação do pessoal do hospital, os registros ficam incompletos. E, como profissional de saúde, acredito ser muito importante valorizar cada uma das ações que empreendemos, seja em uma área administrativa, no hospital, porque, afinal de contas, todos esses dados podem trazer informações de valor que podem ser utilizadas não só por nós, mas por outro profissional. Essas tabelas nos mostram que tipos de tumor ou de neoplasias mais frequentes, pelo menos em 2020. Mas isso também foi mudando de acordo com a análise que nós fizemos dos dados. ¿Me ayudan a regresarla, por favor? Gracias. Ok, para 2021, Para 2021, notamos algumas mudanças, umas mudanças peculiares. Tínhamos instituições externas na Secretaria de Saúde, como já mostrei, mas em 2021, 1.356 casos foram relatados de crianças e adolescentes no país. Nós notamos que a tendência na incidência maior de leucemias nesse ano mudou, o que quer dizer que os tumores sólidos foram os mais registrados nesses casos durante 2021. E fizemos o mesmo cálculo, primeiro revisando qual foi a instituição que mais reportava, a Secretaria da Saúde continuou sendo a fonte de mais casos, e revisamos também qual foi a distribuição desse tipo de neoplasia. E demos conta de que, de fato, na maioria das instituições eram os tumores mais prevalentes, exceto nos casos que foram da mesma quantidade. Quando dividimos essa informação, seguiu a mesma tendência. Essas neoplasias se apresentaram principalmente em crianças, jovens e adolescentes. E aqui podemos ver que só para a Secretaria de Saúde, 1.025 casos que repetiam essa tendência. A leucemia, nesse caso, foi reportada, mas a predominância continua sendo em homens. Para 2021, notamos que contamos com 3 unidades menos com relação ao ano anterior, que notificaram nesse registro. Destas, pelo menos 10 unidades contribuíram com pelo menos 51% dos registros no nível nacional. Aqui podemos observar que o maior número de casos foi informado pelo Hospital do Niño Poblano em Puebla, depois Jalisco e, em seguida, o hospital em Yucatán. Podemos ver o total geral, leucemias e tumor sólido por sexo, de acordo com os casos informados. Para 2021, as unidades com o menor número foi Oaxaca, depois
o Hospital de Jalisco Valentim Gomes Farias e, finalmente, o Hospital Regional em Ciudad Victoria. Esses tinham menos de 2 casos cada um. Quando realizamos a revisão dos casos por classificação, obrigado, notamos que a tendência de leucemia continuou sendo a linfóide na maioria, mas nesse caso, como dizia, também havia certas peculiaridades. Os homens continuavam apresentando a maior proporção de casos. E no caso dos tumores sólidos, vimos que essa foi a peculiaridade que queria mencionar, até mesmo as neoplasias sem informação específica de diagnóstico, classificação, foram dos mais informados. Seguimos tomando essa área como de oportunidade e enfatizar isto porque pode nos ajudar não só a ter mais informações, mas também evitar esforços para saber dentro das unidades médicas o que devemos exigir ou fazer um planejamento mais estratégico sobre as necessidades para a atenção desse tipo de neoplasia. A doença de Hodgkin foi a mais incidente nesse caso, seguida do sarcoma e, infelizmente, sem informação e depois astrocitoma. Quando revisamos essa informação de 2020 e 2021, meu colega e eu notamos a necessidade de fazer uma revisão dos casos de forma retrospectiva, porque apesar de entendermos que a maioria das informações vinha da Secretaria de Saúde, tínhamos a firme crença de que essa revisão precisava ser feita para ter dados corretos, concretos, e com isso poder pedir ao setor fazer uma revisão dos casos em todas as instituições. E, derivado dessa análise, 2020 e 2021, resolvemos revisar os dados de câncer de crianças e adolescentes de forma retrospectiva até 2010. Portanto, agora apresentarei alguns dados gerais e quero comentar que o resultado completo da análise foi desenvolvido com base em cada entidade federativa e espero que esteja em breve disponível no site para que todos possam ver. Como revisão geral, nos demos conta de que desde 2010, o ano em que havia mais informação, nos recordamos, no início dessa prática, que o registro foi criado em 2005 e encontramos informações que nos levou a pensar que essa informação havia sido feita de forma retrospectiva, mas o maior acúmulo de informações vinha de 2010 e, por isso, decidimos rastrear esses últimos 10 anos para desenvolver um panorama geral desses casos de câncer, especialmente na Secretaria de Saúde, como disse, para posteriormente acompanhá-los. Aqui podemos observar que 2015 foi o ano em que mais foram notificados casos, 2.869, o que nos mostra as projeções para o México. Quando dividimos esses casos, notamos, como já comentávamos, que o que mais tem registros de crianças e adolescentes com câncer, e depois vimos que outras instituições fizeram um somatório que tinha um impacto realmente. E depois disso, podemos ver nesse gráfico que há algumas linhas interrompidas. Dentre elas, temos a LIMS, uma das instituições que o IMSS, mas eles faziam também seu próprio registro e têm informações. Vale mencionar também que trabalhamos com a Direção-Geral de Epidemiologia e estamos aguardando mais informações de diferentes instituições do setor. Já recebemos as informações do IMSS e esses são os passos que queremos seguir.
Esse quadro representa essa tabela mostra as outras unidades que fazem notificações, não pertencem ao serviço de saúde, são de hospitais universitários, civis e dependem mais da entidade federativa do que da Secretaria da Saúde, em alguns casos, de universidades específicas. Caso tenha alguma dúvida, de modo geral, nesse gráfico podemos observar de 2010 a 2021 a distribuição de neoplasias entre as categorias neoplasias e tumores sólidos, e salta aos olhos o fato de que o verde é predominante. É uma predominância de homens com câncer no país, desde 2010. E já estou quase encerrando. Existe a publicação dessas duas análises. Comentei agora alguns dos resultados relacionados a elas. São análises muito mais completas. 2020 e 2021 foi mais geral, mais nacional, mas a análise dos registros de 2010 a 2021 foi elaborada por unidade federativa. Portanto, será uma honra compartilhar essas informações com o público para entenderem a situação que encontramos em cada um dos estados do México. Agradeço muito por sua atenção. É um prazer ter feito essa apresentação e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado, doutora. Na verdade, essa questão do registro de câncer em informação é um desafio grande, tanto no câncer pediátrico como de adultos, e ver quanto trabalho está sendo feito para compilar essas informações, notificar esses dados. Realmente é um desafio muito grande. E, como disse, poder observar as tendências que são semelhantes a outros lugares do mundo, e importante também administrar as necessidades, administrar essas informações é muito importante. E será interessante ver o resultado final. Muito obrigada, doutora, pelo seu tempo. Obrigada a todos, um bom dia. Agora, vamos avançar com a apresentação da doutora Suad Fuentes Alabi, consultora internacional da Iniciativa Mundial contra o Câncer Infantil para OPAS aqui em Washington. Para nós é uma honra ter a doutora apresentando aqui, hoje, a campanha de diagnóstico oportuno da OPAS, junto com o St. Jude's e a Childhood Cancer International. Passo-lhe a palavra, doutora. ¿Me puedes decir si ven mi pantalla? Sí, podemos verla. Pues sí. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muito obrigada a todos os oradores. Haciendo una excelente intervención y creo que Foram excelentes as intervenções e, além do que cada apresentou, das diferenças, houve um fio comum. St. Jude, juntamente com a OPAS, principalmente St. Jude juntos, para a divulgação de material educacional em colaboração com a Childhood Cancer International, lançamos uma campanha de diagnóstico oportuno. Por que é importante o diagnóstico oportuno? Quais os objetivos? Quais os panoramas
do câncer infantil atual na América Latina, quais os fatores associados com a demora no diagnóstico e as instâncias responsáveis pelo diagnóstico. Como a Liliana explicou no início da apresentação, verificou-se que 50% das crianças com câncer infantil nos países em desenvolvimento ou de renda média não contarão com acesso a um diagnóstico, e os que contam com este diagnóstico pode enfrentar erros de diagnóstico. Em relação ao acesso ou não a diagnóstico e aos óbitos associados, verificamos que o diagnóstico oportuno para o câncer infantil é crucial para que, neste caso, os pacientes e a equipe médica possam prevenir a progressão da enfermidade e melhorar o diagnóstico. Sabemos que os sinais e sintomas do câncer infantil são muito variados e podem dissimular, ou melhor, e podem levar a diagnósticos como a mononucleose infecciosa, entre outros. O câncer diagnosticado rápido é potencialmente curado, e por que falamos em diagnóstico oportuno? Para que todas as crianças possam ser devidamente diagnosticadas, encaminhadas aos centros de oncologia para o câncer infantil. Os objetivos, então, do diagnóstico oportuno é melhorar o prognóstico da doença, diminuir a mortalidade precoce associada a uma situação avançada e as mudanças no metabolismo devido à presença de um tumor, realizar um tratamento menos intenso e com menos complicações, depois de ter desenvolvido um circuito voltado à suspeita da criança com câncer, diminuir as sequelas orgânicas e psicológicas e, finalmente, reduzir os custos econômicos, o que é vital para que todos os programas funcionem, e também evitar os gastos pessoais devido a estadas prolongadas em hospitais. Qual o panorama do diagnóstico oportuno ou rápido? E agradecemos ao grupo regional com presença da OPAS, liderado pela doutora Vasquez, e com especialistas, estabelecido em 2021, já participaram 200 profissionais de 26 países diferentes. Fez-se uma análise do panorama do diagnóstico rápido e 46% dos países na região têm uma política pública sobre diagnóstico rápido, inclusive o câncer de crianças e adolescentes. Para 2020, 12 em 26 países da América Latina e Caribe haviam desenvolvido programas ou guias para tal diagnóstico. 60% dos países têm um sistema de referência para pacientes com câncer. Para 2020, 15 em 25 países nessa região contavam com um sistema de referência definido para os pacientes com diagnóstico de câncer em nível nacional. Esta é uma análise das várias intervenções do diagnóstico oportuno na América Latina, em que se vê na apresentação. Podemos ver que a Guatemala tem um curso online de introdução para o diagnóstico do câncer pediátrico através de uma universidade. Honduras tem um programa educacional de diagnóstico oportuno de retinoblastoma em Honduras, e Honduras é um dos países que tem liderado esta abordagem de todos os pilares da iniciativa de acesso a um diagnóstico
oportuno. El Salvador, Honduras e Guatemala também tem este programa. Peru também tem um aplicativo móvel. Argentina, campanhas nacionais de conscientização. Brasil também tem campanhas nacionais de conscientização e treinamento em diagnóstico oportuno e uma campanha da Desiderata, que é uma fundação que se dedica à criança com câncer no Brasil, com o lema Crianças para a Cura. Paraguai, Honduras e Venezuela tem um programa My Child Matters para o diagnóstico oportuno, e a Colômbia, como a doutora Pachon disse, tem campanhas nacionais de conscientização, chama atenção para o diagnóstico oportuno do câncer infantil. Também, como eu dizia, há guias nacionais e locais sobre o diagnóstico do câncer infantil na América Latina, como se pode ver aqui, Argentina, Chile, Colômbia, Panamá, Brasil, México e Peru. No Panamá, em 2022, fez uma campanha de 3 meses em que semanalmente capacitava-se província por província para o treinamento no nível de atenção primário para sinais e sintomas. Quais os fatores associados com a demora do diagnóstico? E diante deste desafio que precisamos superar, temos o que ocorre é que, dependendo da idade, o paciente estará mais propenso a simular os sinais ou sintomas. Nos adolescentes, por exemplo, leva mais tempo porque são mais independentes dos pais e não comunicam a sintomatologia. No nível educacional, associaram-se os pais com nível de instrução mais baixos, e normalmente este grupo recorre aos médicos tardiamente. E com este nível de escolaridade mais baixo, ambos trabalham para o sustento e muitas vezes as crianças ficam sós durante o dia. Em relação à idade parental, é outro dos fatores que influem no diagnóstico pelos pais, porque com os pais com idade avançada tem mais dificuldade de chegar a um diagnóstico. O lugar de procedência faz diferença, porque o diagnóstico pode demorar mais quanto maior a distância do centro especializado. Quem vive em áreas remotas tem acesso ou procuram o acesso uma vez ao mês, por exemplo. Quanto mais longe do centro, maior a probabilidade de se perder o diagnóstico. E também o tipo de câncer também influi, principalmente com linfoma de Hodgkin e o sarcoma, que podem levar mais tempo para se manifestar. E, por exemplo, o linfoma de Hodgkin, como foi dito, pode se confundir com mononucleose infecciosa e pode se ajudar a detectar um sarcoma avançado, como muitos dos casos que vêm aos nossos centros. A consulta, por exemplo, pode ser devida a uma fratura oncológica praticando algum esporte, e o centro é procurado devido à fratura. E, portanto, o objetivo é ter tudo isso como informação de fortalecimento dos recursos humanos para identificarem sinais e sintomas rapidamente. O que ocorre? Muitas vezes, quando se avalia isto é algo que avaliamos em El Salvador, onde tínhamos uma instância de responsabilidade pela consulta. Muitas vezes o primeiro sintoma e a primeira consulta
recaem sobre a família, mas isto dependerá das características biológicas do tumor, das várias sintomatologias das várias neoplasias. Se o pai chega à consulta médica, a responsabilidade entre a primeira consulta e o diagnóstico recai sobre o profissional. Vai depender da capacidade diagnóstica, dos sinais e sintomas e da existência de uma rede de referência que apoie o pessoal de saúde para fazer o diagnóstico do câncer. Se o médico de atenção primária reconhece ou suspeita o câncer, passa a responsabilidade às instituições, ao centro especializado em oncologia, onde normalmente há outros fatores, principalmente a infraestrutura, abastecimento de tratamentos antineoplásicos. E isto dependerá também das características do hospital onde se trata da criança e da infraestrutura, principalmente também da existência de um sistema de referência e contra-referência para o paciente. O objetivo de uma campanha, então, juntamente com a OPA St. Jude e Child Cancer International, é dirigir esta campanha que tem como objetivos o conhecimento dos sintomas mais comuns na América Latina e Caribe para alcançar toda a população, comunidades, enfatizando pais e cuidadores, adolescentes de 0 a 19 anos e professores e educadores, que são quem tem maior contato com as crianças. Também o pessoal de saúde, enfatizando os fornecedores de atenção primária e principalmente líderes comunitários e tomadores de decisões que utilizarão como audiência, objetivo e canais de comunicação. Por isso, vem trabalhando nesta campanha de diagnóstico oportuno dedicada a cada criança com sinais e sintomas de câncer para honrar esta luta que busca vencer o câncer nesta idade tão vulnerável. Esta campanha é muito bonita. Eu coloquei o link no chat para que todos tenham acesso a ela e farei uma apresentação muito breve com este vídeo, o ritmo que nos dá vida. Muito obrigada. Por favor, podem projetar o vídeo. Este é o ritmo que nos dá vida, a detecção oportuna. Preste atenção aos sinais, perda de peso, manchas vermelhas, coceira sem explicação, febre persistente, dor de cabeça. É um alerta contra o câncer, sempre alerta, são nossos filhos que dependem de nós. Este é o ritmo que nos dá a vida, este é o ritmo da detecção a tempo. Continuemos a crescer e a sonhar. Se aparece uma mancha branca no olho, se há sangramento, se há alguma massa no abdômen, em qualquer parte do corpo, se houver algo que se projeta, se vem algum sinal, por favor, imediatamente vão ao médico. Este é o ritmo que nos dá vida, este é o ritmo da detecção a tempo. Vamos continuar a crescer e a sonhar, dançando, cantando. Vamos continuar crescendo e sonhando.
vamos continuar sentindo e crescendo. Muitíssimo obrigado, Soad, por reforçar a importância do diagnóstico precoce e pelo vídeo de que muitos gostaram, e é importante divulgá-lo a todos os pais de família para que considerem essas questões para detecção rápida e a tempo. Eu gostaria de convidar a Silvana Luciani, que é chefe da Unidade de Doenças Não Transmissíveis. Obrigada muito, obrigada a todos os oradores por este webinário tão bom. Foi uma excelente comemoração do Dia Internacional do Câncer Pediátrico, mostrando os avanços na região e principalmente que com Cure All Americas é uma iniciativa que nos une a todos de forma padronizada para melhorar a sobrevivência nos planos nacionais, nos centros de excelência e as atividades que ocorrem na região. São 17 países que se comprometeram a fazer parte de Cure All Americas. Quero agradecer a todos e a cada um dos oradores e dos que lideram Cure All Americas, e agradecer profundamente a St. Jude por nos acompanhar na OPAS, nessa iniciativa regional. Estamos entrando no 5º ano, podemos avançar um pouco, e a apresentação da Liliana mostrou os avanços dos últimos anos com os diagnósticos situacionais, os planos nacionais, identificando todas as lacunas no atendimento e atenção. Queremos ver um impacto no curto prazo para melhorar a sobrevivência nas crianças, diminuir a mortalidade. Há muitas ferramentas educativas, como a SWAD mostrou agora com a campanha de diagnóstico oportuno. Convidamos todos vocês, quase 400 pessoas conectadas, a visitar o nosso site da OPS. Temos o material educativo todo, inclusive esta nova campanha de diagnóstico oportuno disponível em inglês e espanhol, e há mais produtos que queremos divulgar e encaminhar a todos os afetados pelo câncer infantil. O webinário mostrou também as iniciativas em alguns países, como a República Dominicana, Colômbia e México, e o trabalho árduo que vem sendo feito nos países. Agradeço às doutoras Gomes, a John Rodrigues, por ter nos trazido a informação e motivarmos, demonstrando que tudo o que fazemos é para fortalecer a atenção integral, melhorar monitoramento, chamar a atenção, a detecção rápida e melhorar a sobrevivência. Portanto, não quero adiantar as conclusões do webinário, mas gostaria de convidar a todos os participantes que contribuam para Cure All Americas. Contatem os respectivos ministérios de saúde ou a fundação, que é o contato no país, para divulgar todo o material educativo em Cure All Americas, para defender mais essa questão, lutar mais por ela e facilitar o acesso a tratamento das crianças com câncer. E também promover o conhecimento dos sinais e sintomas para aumentar a detecção precoce. Finalmente, medir e documentar todas as mudanças, todos os esforços e ações nos países
para medir o impacto sobre a mortalidade e sobrevivência. Muitíssimo obrigada a todos e quero concluir com o logotipo: salvar uma vida está em tuas mãos. Muito obrigada a todos. Concluo agradecendo a todos os organizadores, Liliana, Sônia, Maurício, Sara e principalmente aos intérpretes. Muito obrigada. Um excelente dia. Obrigada.